Algumas pessoas entram na sua vida sorrindo, mas deixam sua alma em ruínas. E o mais assustador é que por muito tempo você nem percebe que está sendo ferido. Elas te escutam, mas nunca te ouvem de verdade. Elas te elogiam, mas com uma intenção que você não entende. Elas estão sempre presentes, mas nunca por você. Carl Jung dizia: quanto mais moral uma pessoa parece ser, mais sombras ela esconde por trás de si. Não estamos falando aqui de criminosos, de psicopatas evidentes. O tipo de pessoa mais perigosa raramente levanta suspeitas. Ela não grita, ela sussurra. Ela não ataca, ela manipula. Não domina pela força, mas pela dúvida. Esse vídeo é um alerta, um convite para que você veja além da aparência. Porque, como dizia Jung, aquilo que não reconhecemos dentro de nós mesmos, projetamos nos outros. E muitas vezes, escolhemos para estar ao nosso lado exatamente quem personifica a nossa própria sombra. Você está pronto para olhar nos olhos dessa sombra? É fácil desconfiar de quem é abertamente agressivo, cínico ou manipulador. Mas e aquela pessoa que está sempre sorrindo? Que parece gentil, atenciosa, prestativa, que nunca diz não? Talvez esse seja o maior perigo, a falsa bondade. Carl Jung nos alertou sobre o perigo de quem reprime tudo aquilo que considera errado dentro de si. Pessoas que se forçam a parecer boas, puras, controladas, acabam por esconder suas sombras até de si mesmas. Mas o que é reprimido não desaparece. Apenas se torna mais inconsciente, mais perigoso, mais manipulador. Essa sombra não aparece em gritos, mas em pequenas atitudes. No conselho que parece atencioso, mas te faz duvidar de si mesmo. No elogio que vem carregado de inveja. Na amizade que exige muito mais do que entrega. No silêncio que não acolhe, mas julga. Às vezes, quem mais nos fere é quem está do nosso lado o tempo todo. E como detectar essa sombra disfarçada? Observe como você se sente após estar com essa pessoa. Sente-se drenado? Culpado? Pequeno? Isso é um sintoma de relações onde há manipulação emocional velada. Jung dizia: o que você não quer saber sobre si mesmo acaba controlando sua vida. Agora pense, com quem você anda dividindo sua vida? Quantas amizades você mantém apenas por medo de ficar só? Quantas conversas você finge? Quantas feridas você ignora, porque é mais fácil manter a aparência de harmonia do que enfrentar a verdade? O tipo mais perigoso de pessoa é aquela que não reconhece seu próprio poder destrutivo, que machuca sorrindo, que te enfraquece em nome do amor, que te anula enquanto diz que te admira. E você? Já reconheceu essas presenças na sua vida? Ou pior, já percebeu quantas vezes você mesmo vestiu essa máscara para sobreviver? A sombra não é algo que existe fora de nós. Ela se manifesta nas nossas escolhas, nas nossas relações, nas amizades que cultivamos e também naquelas que precisamos deixar ir. Quantas vezes você admirou uma pessoa pela sua serenidade, sua doçura, sua postura sempre gentil? E quantas dessas vezes, mais tarde, descobriu que por trás dessa imagem perfeita havia uma tempestade silenciosa, uma raiva contida, uma manipulação delicada? Carl Jung chamava isso de persona, a máscara social que criamos para sermos aceitos. Mas quando essa máscara é confundida com a verdade, ela se torna perigosa, porque começamos a acreditar que somos aquilo que mostramos, enquanto a sombra cresce, esquecida, dentro de nós. A pessoa que nunca se irrita pode estar acumulando rancor. A que nunca critica pode estar reprimindo julgamentos cruéis. A que vive para agradar pode estar sedenta por controle. A bondade não é o problema, mas quando ela é usada como escudo para evitar o confronto com a própria dor, ela se torna uma arma. A sombra não aceita ser ignorada.
Ela se infiltra nas palavras doces, nas atitudes polidas, nas relações aparentemente perfeitas, e de repente você se pega vivendo com uma pessoa que te fere suavemente todos os dias, sem nunca levantar a voz. Como Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Quantas vezes você confiou em pessoas que pareciam boas demais para serem verdade? Quantas vezes você ignorou o incômodo silencioso porque parecia grosseria questionar a gentileza? Cuidado com os santos que nunca pecam. Cuidado com os amigos que nunca erram. Cuidado com você mesmo quando tenta ser perfeito o tempo todo. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser vista, porque é apenas quando a bondade se encontra com a verdade que nasce a autenticidade. Você já percebeu como certas pessoas vivem apontando defeitos nos outros? Sempre acusando, sempre criticando, sempre incomodadas com os erros alheios. Mas Jung nos alertou: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. A projeção é um mecanismo de defesa poderoso e inconsciente. Quando uma pessoa não aceita algo dentro de si, ela transfere isso para o outro. Se eu não aceito minha própria inveja, acuso o outro de ser invejoso. Se nego minha agressividade, vejo o mundo inteiro como hostil. O problema é que a projeção distorce a realidade, nos impede de enxergar o outro como ele realmente é. E pior, nos impede de nos enxergar como realmente somos. A pessoa mais perigosa é aquela que acredita piamente ser boa, que já se convenceu de sua pureza e, por isso, sente-se no direito de apontar impiedosamente a sombra alheia. Não existe nada mais perigoso do que um moralista inconsciente da própria escuridão. Quantas vezes você foi acusado injustamente por alguém? Quantas vezes sentiu que estava pagando o preço pela dor que o outro não teve coragem de olhar? E com honestidade, quantas vezes você mesmo fez isso com os outros? Quantas vezes viu no outro um reflexo que pertencia a você? A projeção é uma armadilha da sombra. Ela protege o ego, mas nos afasta da verdade. E toda relação baseada em projeção está fadada à frustração. Como Jung dizia, a sombra é tudo aquilo que uma pessoa não reconhece em si mesma. E enquanto não a reconhecemos, ela continuará a surgir travestida de críticas, de raiva, de decepções constantes com os outros. Reconhecer isso não é fácil, mas é o primeiro passo para romper o ciclo da autossabotagem e construir relações verdadeiramente humanas. Afinal, quem você tem combatido lá fora que, na verdade, representa uma parte esquecida de você mesmo? Existe uma forma de mal que se esconde por trás do sofrimento. Um tipo de crueldade que nasce quando a dor se transforma em justificativa para punir o mundo. O fanático moral não se enxerga como agressor. Ele se vê como vítima. Mas ao se identificar com a dor que sofreu, ele sente que tem o direito de machucar em nome da justiça. Carl Jung dizia: não há tomada de consciência sem dor. Mas o fanático não quer consciência, quer vingança disfarçada de moral. Ele aponta erros com fervor, mas não para ajudar, para se sentir superior. Denuncia com paixão, mas não por integridade, por raiva. E é justamente isso que o torna tão perigoso, porque sua raiva vem embalada em razão. Sua intolerância veste o uniforme da virtude. Sua crueldade se apresenta como coragem moral. Quantas vezes você se sentiu pequeno perto de alguém que parecia sempre estar certo? Quantas vezes uma opinião virou sentença? Quantas vezes você foi julgado por quem acredita estar combatendo o mal, sem perceber que apenas reproduz a mesma violência que sofreu? O fanático moral é aquele que não perdoa, porque acredita que sua dor lhe concede o direito de ferir. Mas enquanto a dor for usada como bandeira,
a sombra nunca será integrada. Jung ensinou que o verdadeiro caminho da cura não é encontrar culpados, mas tomar posse da própria dor e transformá-la em compreensão. A moral sem empatia é apenas mais uma forma de domínio, e toda vítima que se recusa a se curar corre o risco de se tornar um novo carrasco. Então, olhe com cuidado para aqueles que falam em nome da verdade absoluta, porque muitas vezes o grito por justiça é apenas um eco da própria ferida ainda aberta. Em tempos de busca por autoconhecimento, muitos encontram um novo tipo de espelho, a espiritualidade. Mas esse espelho, quando usado pelo ego, não reflete a alma, reflete uma imagem idealizada, superior, inalcançável. Carl Jung advertia: o ego não quer ser curado, ele quer ser especial. E quando o ego se apodera da linguagem espiritual, ele cria um personagem iluminado que, em nome da paz, afasta qualquer confronto com a própria sombra. O narcisismo espiritual é sutil. Ele se esconde em frases prontas, em posturas sempre serenas, em conselhos que ignoram a dor real do outro. Quem está preso nesse arquétipo não admite fraquezas. Veste-se de luz para não olhar para suas próprias trevas. Quantas vezes você já se sentiu inadequado perto de quem parece estar sempre em paz? Quantas vezes duvidou da sua própria evolução porque não conseguia se encaixar nesse padrão espiritualizado de perfeição? Esse é o perigo. A espiritualidade usada como escudo é apenas mais uma armadura do ego. Ela impede o mergulho, o confronto, a verdadeira integração da sombra. Jung dizia que o caminho da individuação não passa por negar a escuridão, mas por atravessá-la. A verdadeira iluminação vem quando somos capazes de acolher o que há de mais humano em nós, nossa raiva, nossa dor, nossa fragilidade. Cuidado com quem nunca chora, com quem nunca se irrita, com quem vive citando mestres, mas não sabe escutar um desabafo. Cuidado com quem finge luz para não precisar olhar para a própria sombra, porque a alma não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira. E toda espiritualidade que nega o humano termina por nos afastar do essencial, a autenticidade. Nem toda fuga se parece com uma retirada. Algumas se parecem com teses, com argumentos, com lógica implacável. Carl Jung via a razão como uma das maiores ferramentas humanas, mas também como uma das mais perigosas, quando usada para evitar o contato com as emoções. O intelectual frio é aquele que se protege da vida por meio do pensamento. Ele analisa tudo, compreende tudo, explica tudo, mas não sente. Ele pode dissertar sobre traumas, mas não reconhece a própria dor. Pode citar Freud e Jung com perfeição, mas não sabe como acolher um choro ou uma confusão emocional. E esse é o perigo. Porque a mente brilhante, quando desconectada do coração, torna-se uma fortaleza gelada, incapaz de amar, de se entregar, de ser vulnerável. Quantas vezes você tentou desabafar com alguém e recebeu uma análise em vez de um acolhimento? Quantas vezes se sentiu diminuído por quem transforma dor em tese, sofrimento em teoria? Jung dizia: a razão não pode substituir a emoção. A verdadeira sabedoria não está apenas em compreender, mas em sentir, em integrar o que a mente pensa com o que o corpo sente. O intelectual frio muitas vezes é admirado, mas intimamente ele é um solitário, porque para se proteger da dor, ele se afastou da vida. Cuidado com quem nunca perde o controle, com quem vive na cabeça e esquece o corpo. Cuidado com você mesmo quando tenta transformar toda dor em tese, porque o conhecimento que não cura apenas te afasta ainda mais de si mesmo. E a alma não quer ser compreendida, ela quer ser sentida. Existe um tipo de dor que não vem de palavras duras, mas de sorrisos constantes. Uma ferida que não é provocada por ataques, mas por um amor sufocante, por uma generosidade que cobra, por uma presença que anula.
Carl Jung nos ensinou que tudo o que é reprimido volta. E muitas vezes volta travestido de virtude. Pessoas que se forçam a ser sempre boas, sempre pacientes, sempre compreensivas, acabam adoecendo por dentro. E quando essa dor transborda, ela fere. Mas fere com suavidade, com culpa, com chantagem emocional. É a mãe que nunca diz não, mas espera obediência eterna. É o amigo que faz tudo por você, mas depois te acusa de ser ingrato. É o companheiro que se anula por amor e um dia cobra tudo de volta. Essa é a bondade tóxica, quando o bem que se faz não é escolha, é autoimposição. Quando a ajuda vem junto com a expectativa de reconhecimento. Quando a doçura esconde carências não resolvidas. Jung dizia: não seremos transformados pela luz, mas pela sombra. E isso vale para a nossa própria gentileza. Se não for autêntica, se não vier do centro, ela se torna peso. Ela manipula. Ela cobra. Quantas vezes você sentiu que devia algo a quem te ajudou? Quantas vezes aceitou relações por culpa, por gratidão mal compreendida? A verdadeira bondade é leve, não exige, não se vitimiza, não manipula. Cuidado com as relações onde você se sente sempre em débito, onde o afeto vem acompanhado de condições silenciosas. Cuidado com a parte de você que também faz isso com os outros, porque ser bom não é se anular, é se conhecer, é saber dizer sim sem medo e, principalmente, saber dizer não sem culpa. A sombra não é inimiga, ela é parte. Parte de tudo o que você evitou sentir, pensar, assumir. Parte do que você foi ensinado a reprimir para ser aceito, amado, valorizado. Carl Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar quem você é de verdade, só acontece quando você aceita ver a si mesmo por inteiro. Não apenas a parte luminosa, mas também a escura. Não apenas o que você mostra, mas o que você esconde. Integrar a sombra não significa se tornar negativo ou permissivo. Significa se tornar real. Significa olhar para suas falhas sem negá-las. Reconhecer seus impulsos sem ser controlado por eles. Aceitar sua raiva sem agir com violência. Honrar sua dor sem se tornar refém dela. Quem integra a sombra encontra liberdade, porque não precisa mais fingir, não precisa mais agradar, não precisa mais culpar o outro por aquilo que sente. A sombra, quando integrada, se transforma em potência. Aquela mesma raiva que destruía passa a defender. A dor que paralisava passa a conectar. A solidão que sufocava passa a acolher. Quantas partes de você ainda estão escondidas? Quantas escolhas você evita por medo de não parecer bom o suficiente? Integrar a sombra é o caminho mais corajoso que existe, porque exige que você pare de apontar para fora e comece a olhar para dentro. Como Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Desperte, abrace sua sombra, e então, finalmente, você poderá viver com verdade, com inteireza, com autenticidade. No fim, não são as palavras afiadas que mais nos ferem, mas os silêncios carregados de intenção. Não é a escuridão declarada que nos consome, mas a sombra que se esconde sob a luz falsa da perfeição. Carl Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro exige atravessar o espelho, e do outro lado não encontraremos anjos, mas pedaços esquecidos de nós mesmos. Traumas, raivas, medos, desejos ocultos. Ali está a alma, esperando por um olhar honesto. A pessoa mais perigosa não é aquela que erra, mas a que se recusa a se ver. A que vive numa bolha moral, espiritual ou intelectual, negando sua humanidade em nome de uma identidade fabricada. Mas a cura não está na pureza, está na totalidade. Quando você acolhe sua sombra, você não se torna sombrio, você se torna real. E ser real é o maior presente que você pode dar a si mesmo
e ao mundo. Se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe sua jornada nos comentários. Sua história pode curar outras pessoas. Não estamos só estudando Jung, estamos nos reconhecendo. Estamos atravessando a sombra para, enfim, viver com coragem. Você não está sozinho e nunca esteve. Seja bem-vindo de volta a si mesmo.